Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo com a Bíblia. Antes de entrarmos no nosso tão importante assunto deste livro sagrado, quero te pedir algo com toda sinceridade. Só se inscreva neste canal se o teu coração tiver apetite pela palavra de Deus. Aqui não falamos de religião, não discutimos doutrinas humanas, não exaltamos instituições. Aqui é só a Bíblia Sagrada, pura, viva e verdadeira. Se você não sente esse desejo, não precisa se inscrever. Mas se dentro de você existe fome espiritual, se há um clamor por mais entendimento da verdade, então escreve aqui nos comentários. Eu tenho pedido e desejo comer a palavra de Deus. Porque este canal é para quem ama a Escritura, para quem tem prazer em mergulhar nas profundezas da palavra, para quem quer crescer em conhecimento e em graça. Aqui nós vamos caminhar juntos de Gênesis a Apocalipse, tirando dúvidas, revelando mistérios e trazendo à luz passagens que muitos nunca explicaram. O nosso foco é viver com a Bíblia e deixar que a própria palavra fale por si. Então prepara o teu coração, abre a tua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar. Agora, com reverência e atenção, vamos iniciar o nosso estudo neste capítulo, 1 Coríntios capítulo 2. Estudo, versículo por versículo. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo começa lembrando que não usou discursos bonitos, nem palavras rebuscadas para impressionar. Ele não confiava na eloquência, mas no poder do Evangelho. O testemunho de Deus é mais forte que qualquer argumento humano. Versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O foco de Paulo era Cristo. Ele não quis discutir filosofia ou política, mas apresentar o sacrifício da cruz. A cruz é o centro da fé cristã, onde o amor e a justiça de Deus se encontram. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Paulo demonstra humildade. Ele não confiava em si, mas no Espírito Santo. Seu temor e tremor mostram reverência e dependência de Deus, não insegurança. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O que convence o coração do homem não é a lógica, mas o poder do Espírito Santo. Paulo não pregava para impressionar, e sim para transformar. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A fé verdadeira não se fundamenta em argumentos humanos, mas na experiência real com o poder divino. Versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Há uma sabedoria espiritual que só os maduros em Cristo compreendem. A sabedoria do mundo é passageira e será destruída. A de Deus é eterna. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria é o plano de salvação revelado em Cristo, preparado desde a eternidade. O Evangelho é o maior mistério já revelado ao homem. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os líderes e poderosos da época rejeitaram Jesus por não entenderem quem ele era. A cegueira espiritual os impediu de reconhecer o Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O plano de Deus é tão grandioso que ultrapassa o entendimento humano. O que ele prepara para seus filhos vai além da imaginação. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é quem revela os mistérios de Deus ao homem. Ele conhece e sonda o coração divino e nos faz compreender verdades espirituais. Versículo 11. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Assim como o ser humano conhece a si mesmo por seu Espírito, somente o Espírito Santo conhece plenamente a mente e o coração de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo nos permite entender as bênçãos espirituais que já recebemos pela graça. Ele é o elo entre o homem e a mente divina. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo explica que o ensino espiritual não pode ser transmitido com sabedoria humana. É o Espírito que ensina e interpreta as verdades espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender as coisas de Deus. Para o homem carnal, a fé, o poder e os milagres parecem tolices. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aquele que é guiado pelo Espírito tem discernimento para entender tudo o que vem de Deus, mas o mundo não consegue entender quem ele é, nem o que ele vive. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo conclui dizendo que ninguém pode ensinar a Deus, mas os que nasceram do Espírito têm a mente de Cristo. Isso significa pensar, agir e sentir conforme o coração de Jesus.